Olá, bem-vindos a mais um episódio do EDNcast, o podcast do Educandário Deus e a Natureza. Todo mês temos um tema novo e esse mês é especial para nós. Escolhemos abordar aqui o Setembro Amarelo. É um tema difícil de se abordar por conta da sistemática, né, que é a prevenção ao suicídio, mas é muito importante que a gente traga as considerações, e eu estou com um time maravilhoso aqui de profissionais que trabalham, né, dentro desse tema todos os dias, nas suas áreas de atuação, e eu quero pedir para que elas se apresentem agora para vocês. Olá, meu nome é Marcela Faria de Almeida, eu sou assistente social, trabalho no Educandário e especificamente no projeto Girassol. Olá, eu sou a Michele, sou psicóloga. Hoje eu estou dentro da equipe do Girassol, né, mas sou psicóloga clínica também. Olá, meu nome é Karen Capão, sou psicóloga, né, tenho atuação clínica, né, e hoje também faço parte do time do Girassol. Bem-vinda, meninas! E o projeto Girassol é desenvolvido pelo Educandário nas unidades escolares do estado, aqui do nosso município. São 21, né, unidades escolares que recebem o projeto Girassol durante o ano, e a gente trabalha tanto com a equipe de gestão escolar, quanto com os adolescentes, o tema referente à valorização da vida. Então nós estamos aqui com profissionais que têm diariamente vivido esse tema, com toda a problemática que ele requer, né, com todos os desafios que a gente tem, e hoje nós vamos falar um pouco aqui para o público do Educandário, que às vezes ouve falar do Setembro Amarelo, mas não imagina a fragilidade que esse tema tem trazido nos nossos dia a dias, com os nossos jovens, com a nossa família. Então eu vou começar aqui pedindo para a Michele, né, falar um pouquinho para nós, Michele, como que nasceu o Setembro Amarelo, como que aconteceu isso aqui no Brasil, se você puder esclarecer aí o nosso público. Tá bom, tá. Antes de falar como que aconteceu aqui no Brasil, nós precisamos retornar, né, no ano de 1994, lá nos Estados Unidos, foi onde começou essa história. Um jovem de 17 anos, ele tirou a própria vida. A família, né, não conseguiu perceber os sinais, era um jovem muito carinhoso, com várias habilidades, e uma dessas habilidades era com mecânica. Então ele restaurou um Mustang, né, ele gostava muito desse carro, ele pintou de cor amarela, e os pais, eles encontraram o Mike dentro do carro. No velório do Mike foi entregue, né, como uma forma de homenagear o garoto, cartões dizendo, né, incentivando para que as pessoas que estivessem passando por alguma situação, pensamentos, ideação, pudessem entregar aquele cartão para as pessoas como uma forma de pedir ajuda. Além do cartão, laço amarelo, né, em homenagem à cor do carro, a cor que ele preferia, né, a cor predileta dele. E aí, poucos dias depois dessa entrega, muitas pessoas já se movimentaram para pedir ajuda. Então, percebeu aí a necessidade de falar sobre o assunto, né? A fala, ela consegue aí prevenir o suicídio. Aqui no Brasil, começou em 2015, né, com apoio aí do Centro de Valorização da Vida, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina. Então, se organizaram aí, hoje nós estamos aí falando sobre prevenção. Eu li outro dia que dia 10 de setembro é o dia mundial, né, de combate ao suicídio. Talvez também tenha uma ligação, por ser o dia 10 de setembro, o mês todo acabou sendo usado, né, para trazer essa temática. Essa temática. Mês que ele, né, também a cometer aí o suicídio, né? Então, que a vida dele seja honrada, né, através de tantas ações aí que a gente vê acontecer e pode realizar dentro da nossa área de atuação, né? Obrigada. E agora eu vou perguntar para Karen, né? Karen, qual que é a importância, né, da gente trazer esse tema de saúde mental, prevenção ao suicídio para o nosso dia a dia? Obrigada. Eu acho que antes, né, de nós falarmos sobre a importância, né, da prevenção, né, ao suicídio
e da saúde mental, acho que é importante nós trazermos a complexidade que tem a saúde mental, né? Que ela é um termo muito amplo, né? E que isso acaba dificultando com que as pessoas compreendam, né, o significado que ela tem. Né? Então é importante nós pensarmos que ela é um termo complexo formado por vários aspectos. Né? Então nós temos aí a questão do autoconhecimento, a questão do nosso autocuidado, a questão do ambiente em que nós somos inseridos. Né? Então é importante nós compreendermos esse todo, né, para então entender o impacto que isso tem no nosso dia a dia quando nós falamos sobre a prevenção do suicídio, né, já que ele é um ato multifatorial, né, que acaba levando em conta todos os aspectos que envolvem a saúde mental. E Marcela, se fala muito sobre estatísticas, né? As pessoas querem saber de estatísticas. Você tem algum dado e o quanto saber da estatística favorece ou não a temática? Tem um dado que saiu em 2022, é um estudo que foi feito pelo Fiocruz da Bahia e também por Harvard, sobre um período de 2011 a 2022, para saber se estava aumentando ou diminuindo. Então foi constatado que no Brasil houve um aumento de 29% de autolesão e 6% de questões de suicídio entre jovens de 10 a 24 anos. E esse valor, ele teve um aumento, né, no Brasil de 36%, e também comparado a todos os países que foram avaliados, também houve um aumento. Então, essa taxa no Brasil é alarmante, né? E quando a gente fala da importância de falar sobre isso, em termos de pensar políticas públicas, né? Porque a gente precisa olhar para entender o que está acontecendo com a população. E como você falou, nós estamos atendendo às escolas estaduais, e dentro dos casos que nós temos acompanhado de 2023 a 2024, 5% dos encaminhamentos é tentativa de suicídio, fora 24% de autolesão recorrente. Então é alarmante. É alarmante, né? Pensando num público que é ensino fundamental 2 e ensino médio, né, de 10 a 21 anos, o que está acontecendo com o futuro do Brasil? Uhum. Nós temos Indaiatuba também. Eu já ouvi algumas falas que Indaiatuba é uma cidade com muitos suicídios, né? Não sei se procede ou não, mas a gente vê uma crescente mesmo dentro dessa. Sim. E muitos cenário, casos, né? Desculpa, e muitos casos são subnotificados, né? As pessoas não entendem a importância, não colocam isso como questão de saúde pública, não tem o entendimento de tomar uma medicação pode ter sido também uma tentativa de suicídio. Então pode ter um número maior. Muito maior do que a gente tem conhecimento, né? E Karen, quais seriam os sinais de alerta, né? Porque eu imagino que a maioria dos casos deva trazer algum sinal. Você consegue trazer para nós informações sobre isso? Existem alguns comportamentos, né, que nós conseguimos identificar como alguns comportamentos mais de um alerta maior, né? Então, assim, a questão da mudança repentina de comportamento, né? Às vezes o isolamento social, né, são alguns comportamentos que acabam nos chamando bastante atenção. E são comportamentos que, dentro da nossa sociedade, né, são difíceis de ser identificados, porque às vezes, principalmente entre os jovens, né, o isolamento social acaba sendo um comportamento muito natural deles, né, então é importante que os pais, né, estejam sempre alertas, né, nessas questões, né, desses comportamentos, para conseguir identificar o quanto antes, né, para que possa buscar ajuda, né, sempre estar atento a essas mudanças repentinas. Eu acho que é o ponto, né, acho que é um comportamento mais em alerta aí para nós, é a mudança repentina do comportamento. Tem uma questão, né, que eu como mãe, né, e também dentro do educandário, que a gente trabalha lá com grande maioria de adolescentes, né,
que é a questão da autolesão referente ao uso de agasalhos, né? Então é um sinal, às vezes, até bastante claro, né? Se numa temperatura muito alta, sempre com agasalho, porque normalmente eles cortam os braços, né? É isso? Isso. Então, não é, às vezes não muda o comportamento do que se fala, mas até a vestimenta pode trazer um ponto de atenção, né, dos pais. E dentro, né, dos comportamentos, principalmente do jovem, né, do adolescente, ainda são entendidos como comportamentos característicos deles, né? Então esse comportamento, por exemplo, da blusa de frio, né, mesmo numa temperatura elevada, não, é só o jeito do adolescente, né? O isolamento social, às vezes é aquele adolescente que fica mais trancado no quarto, mas é o jovem bonzinho, o adolescente que não dá trabalho. Então é sempre importante a gente ter, né, um olhar mais sensível para esses sinais. Quer dizer, a gente não pode subestimar nenhuma. Absolutamente nada, né? Nunca deixar, né, de olhar para esses sinais, né, como um ponto de alerta, né, porque nós não podemos esquecer que, né, eles estão em processo de desenvolvimento, então tudo para eles é novidade, né, eles estão aprendendo a lidar com as emoções e principalmente trazer o acolhimento, né, para quando eles tiverem encorajados, né, a buscar esse suporte, né, que os pais consigam oferecer isso, né, e a rede de apoio, enfim, né, todo mundo que está ali ao redor dele, que possa acolher, né, essa fala sem o julgamento, né, sem a intervenção aí do nosso ponto de vista, né, que nós adultos nós estamos mais orientados e mais organizados emocionalmente, né, ou pelo menos deveríamos estar, né, mas é importante a gente pensar que eles estão num outro movimento, né, num outro processo da vida, então é importante a gente estar sempre em alerta para isso. Sim. E aí, Michele, uma vez identificado algum sinal de alerta, o que fazer? Primeiramente, acolher esse jovem, né? Porque nós estamos falando de um assunto que ainda é tabu. E que muitas vezes, né, na tentativa de ajudar, as pessoas falam, não fala sobre isso, né? Mas isso não é nada, vamos pensar em outra coisa. Quando, na verdade, nós precisamos, né, acolher, deixar que o jovem, né, que a pessoa que está passando por esse momento, ele fale. Então, como a Karen falou, acolher sem o julgamento, né, sem julgar. Procurar ajuda, né, de profissionais, então psicólogos, psiquiatras. Tem o Centro de Valorização da Vida também, né, que é gratuito, que pode ser acionado. E acompanhar, né, não basta só, olha, vai procurar ajuda e não acompanhar essa pessoa. Né? Então, várias consultas, né, ajude essa pessoa nesse processo. Muito bom. E Marcela, queria, né, que você trouxesse um pouco do que você pensa referente a esses mitos que envolvem, né, até elas já citaram algumas coisas, quem fala não faz, isso é frescura, né? Então são alguns mitos que ainda rondam a sociedade em torno do suicídio e que a gente está vendo que não é o melhor caminho, manter isso debaixo do tapete, né? O que você pensa sobre isso? Quando a gente faz um processo histórico, né, uma construção da sociedade, pensando nos nossos pais, avós, tiveram que engolir muito, né? Os sentimentos, as emoções não existiam nesse momento. Então vem, né, isso justifica essa fala, não é melhor falar porque a pessoa, hoje ainda não sabemos lidar com essas questões. Se eu começar a falar alguma questão que você não vai saber lidar, a pessoa não vai saber como agir, né? Desculpa. Então, eu acho que, é constatado, na verdade, que existe esse mito para não se falar, porque vai ter diversos desdobramentos. Mas quando a gente não dá abertura para esse jovem ou essa pessoa falar, a gente também pode estar prejudicando ou até mesmo tendo mais complexidade, dando mais complexidade a essa dor que não é ouvida e não é falada como as meninas falaram. Então, existe sim esse mito, a gente precisa falar sobre as dores, não sobre
a forma de, né, como que aconteceu, o que ele fez, não seria isso. Mas falar sobre a dor, sabe? Falar o que incomoda, entender por que ele está passando por isso. Então, a gente precisa quebrar esse mito. E tem não sei, né, quem poderia me ajudar a entender um pouco que a gente fala às vezes sobre gatilhos, né? Ah, se eu falar com aquela turma sobre isso, pode dar um gatilho. Que universo que é esse do gatilho que a gente ouve falar, isso existe? Como tratar isso em grupo, mas não gerar esse tal gatilho? A questão do gatilho é a identificação, né, que nós temos enquanto sociedade, né? Se a Marcela me traz um sofrimento dela e ela dá tal solução para isso, né, automaticamente isso me gera identificação, né, e eu passo a pensar também naquilo como uma possibilidade, né, para o meu problema, já que o meu problema é parecido com o dela, né? Então isso que nós temos bastante cuidado, né, quando nós levamos o que levou ao suicídio, por exemplo, e levar o modo como isso aconteceu, né, para justamente não acontecer essa identificação das outras pessoas. Talvez aí é aquela questão de tratar o tema como valorização da vida, não como prevenção ao suicídio, né? Isso. Você vai tratar a mesma temática, mas abordando a vida. Sim. Mas, assim, dentro dessa questão, também existe assim, quem está no sofrimento não vai conseguir falar sobre o valor da vida, porque ele vai estar nessa dor. Então, a gente precisa, de fato, acolher o que é o sentimento dessa pessoa para depois pensar estratégias com ele. Porque vem muito do que ele vivencia, das questões de violação de direito, desigualdades, né? É que, na verdade, né, quando nós falamos sobre a identificação e quanto a dor de cada um, o sofrimento, né, nós estamos falando da necessidade que nós, enquanto seres humanos, nós temos de resolver o problema do outro, né? Então, quando o outro está me trazendo uma queixa, automaticamente ali eu já começo a tentar elaborar uma solução, e aí faz com que eu não consiga realizar o acolhimento, a escuta, né? Porque às vezes o outro não quer solução, né? Ele quer só falar sobre aquilo, né? E aí a fala já é uma forma dele elaborar e dele se escutar, né? Por isso que o processo terapêutico é tão importante, né? Dentro de toda essa escuta, porque eu vou falando e automaticamente eu vou me escutando, né? E a gente às vezes se dá conta, né? Fala, nossa, eu estou falando tal coisa, né? Então é muito importante o processo do falar quando somos acolhidos, né? Porque senão nós interrompemos o processo de elaboração do outro. Legal, interessante, né? E Marcela, em termos de redes de apoio, o que nós temos de rede de apoio no município? Como funciona isso hoje? Nós temos a rede de saúde, né, as unidades de saúde, a programa Saúde da Família, que dentro das possibilidades de trabalho, de articulação na saúde, existe a possibilidade de fazer um acolhimento, né, para entender a saúde dentro da sua integralidade, e também tem apoio nessa questão da saúde mental. Então, dentro dos territórios existem esses serviços. Tem o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Adulto, que é para questões de mais emergências, que eles também podem ter um acolhimento aberto, né? Então, a pessoa que sentia a necessidade, que está naquele sofrimento, pode ir até esse espaço também, que eles serão acolhidos. Além dos outros serviços, como o CVV, né, e também as organizações que podem nos auxiliar, além do trabalho com os psicólogos particulares também. É importante, eu queria só reforçar, que dentro dos casos que nós estamos acompanhando, 35% foram encaminhados para o CAPES, dentro das emergências. Então, se a gente não parar para olhar isso dentro de questão de prevenção, já que a gente está falando do Setembro Amarelo, a gente sempre vai atender na emergência,
E a ideia não, é pensar na prevenção, de que forma eu vou lidar com a questão que eu estou vivendo, na verdade. Que seriam esses sinais de alerta, né? A prevenção ou nesses primeiros sinais que ainda não gerou uma violação muito, que pode ser fatal, né? Sim. Então é muito importante. E a gente traz isso para o Educandário, né? O Educandário como uma organização social. Hoje nós temos uma equipe técnica que senta, que discute os casos, né? Então as organizações sociais têm um papel enorme também dentro disso, né? Nos atendimentos que às vezes não é nem o propósito, por exemplo, daquela oficina socioeducativa, mas é uma fala, né? Que o profissional que está ali, ele tem que ter essa escuta, né? Para que ele entenda que aquilo foi um pedido de ajuda disfarçado de uma fala, de uma reclamação, de um choro, né? E também, dentro até que a Karen falou, que a saúde mental é a questão multifatorial. Então, entender que a saúde ela é transversal. Se ela não tiver, se o ser não tiver de acordo com a educação, a cultura, o lazer, né, a alimentação, todas essas políticas, ele vai ficar fragilizado. Então, a gente precisa ampliar não só a saúde nesse aspecto de prevenção, mas ter acesso a todas essas políticas. E uma coisa que eu acho importante, né, é citar a importância dentro do nosso universo do Educandário, né, o trabalho que é feito com as famílias, né, porque às vezes aquele adolescente ele vem sofrendo uma violação dentro da família, e aí a gente trabalha com eles no Educandário, aí eles voltam para o ambiente de violação. Então, se você não trata a família junto, que também precisa desse apoio, não é assim? Sim. Não é um trabalho de muito valor, né? Não é um trabalho simples, mas precisa ser feito com muita seriedade, né? E aí, dentro disso tudo, eu fico com uma curiosidade, né? Vou mandar essa pergunta para as psicólogas. E como fica a saúde mental de quem cuida, né? Imagino, porque são demandas muito severas, de tristeza, de dificuldade, que eu já fico imaginando, e se fosse meu filho, né? Então ele tem que ter um cuidado para a gente não misturar as coisas, mas como que fica a saúde mental de vocês? Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês conseguem dar vazão enquanto profissionais para não acumular todas essas dores que acaba, seja pelo girassol, seja quando vocês estão na clínica, né? Acaba chegando, né? Como que fica isso? Assunto eu peguei no pé agora, né? Agora fui fundo, né? Bom, vamos lá. Eu sou adepta, as meninas sabem aí, a exercício físico. É uma das minhas estratégias, né? O exercício físico é comprovado aí que ajuda, é um forte aliado da nossa saúde física e a saúde mental. Então, eu sempre estou batendo nessa tecla para as pessoas. E uso para mim, né, como uma forma de válvula de escape mesmo, um cuidado, meu autocuidado diário, exercício físico. Sempre que possível, recorrendo também à psicoterapia, né, porque nós precisamos nos cuidar. Né, a gente fala muito isso também para o paciente, para as famílias, né, para quem está acompanhando aquela pessoa. Eu preciso me cuidar para depois eu cuidar do outro, porque senão eu não consigo. Né? Então, buscar estratégias mesmo para ajudar o outro. Eu acho que o processo, né, psicoterápico é o nosso grande aliado, né? Porque antes do ser psicólogo, né, nós somos pessoas, né? E nós também temos as nossas demandas, nós também temos os nossos conflitos, dores, né, as dores, né? Então a gente precisa sempre ali estar em dia, né, com a nossa saúde mental, para a gente conseguir não se misturar, né, com a dor do outro e assim conseguir, né, fazer um trabalho bem feito, né, com a saúde mental do outro. Eu acho que esse é o nosso... Então o autocuidado aí autocuidado, é a bandeira, né? É a bandeira do momento. É cuidar de quem cuida mesmo. Né? Eu acho que cada um de nós tem uma forma diferente de cuidado, né? Existem várias. E é saber ali escolher, né, a que maior faz sentido para cada uma, mas sempre precisa ter um autocuidado ali diário, na rotina, um momento seu, para que você não leve as coisas para casa, as coisas não se misturem, porque realmente
são demandas muitas vezes muito pesadas. Exato, né? Imagina. E é lidar com um problema que não tem uma solução, né? Você vai ali ajudar a pessoa a encontrar caminhos. Sim. E administrar essa ansiedade exige bastante profissionalismo, né? Sim. Muito bom. Agora, né, queria, já indo aí para uma reta final do nosso bate-papo, eu queria começar pedindo para a Michele, né, se direcionar ali a câmera e pensar que você agora vai falar com uma pessoa que esteja apresentando um desses sinais de alerta. Então, como é que fala você teria para que essa pessoa se sentisse acolhida, né, que ela tenha um caminho, um sinal de esperança, de apoio? Então, queria que você olhasse para a câmera e trouxesse, né, essa fala. Bom, eu não sei o que você está passando, né, quais são as dificuldades, as lutas internas, né, mas eu falo muito que a vida, ela é como se fosse uma montanha-russa, né, nossa vida é feita de momentos, de fases, e talvez a fase que você está passando agora é uma fase difícil, de grande sofrimento. Por isso é muito importante saber que você não está sozinho, sempre tem alguém que você possa contar, né? Então pedir ajuda, falar é uma das formas eficazes aí, porque assim nós vamos conseguir encontrar outros caminhos. É isso. Acho que é buscar ajuda, é entender, né, que a vida ela vai nos apresentar sim situações muito difíceis. Quando nós estamos lá embaixo nessa montanha-russa, às vezes a visão ali não é tão bonita assim, nós não conseguimos pensar estratégias, mas através da fala, através do compartilhar com outras pessoas, nós vamos aí encontrando caminhos. Muito bom. E para a Karen, eu queria pedir nessa mesma linha, né, que você deixasse uma mensagem para os pais, porque eu mesmo, com tantos anos de educandário, já atendi ali famílias, né, que estavam ali, que o filho vivendo essa problemática, e eu percebi ali que não era a falta de amor, não era a falta de atenção, mas era um medo quase paralisante dos pais de se depararem com uma situação que eles acharam que só acontecia com o filho dos outros, e de repente estava acontecendo ali, o filho estava se cortando, né, fez uma tentativa de suicídio, então também gerou um choque ali para aquela família, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais que estão passando por isso, né? É um momento muito desafiador, ao mesmo tempo que a gente sabe que os pais é a primeira rede de apoio, né, que aquele adolescente tem, e às vezes esses pais também precisam de cuidados para lidar com essa realidade, né? O que você falaria para eles, Karen? Quando nós pensamos nesse medo paralisante, nós partimos para nosso sentimento de impotência, né? Então, quando nós, pais, né, nós temos isso muito próximo de nós sempre temos a ideia de que nós não somos capazes. E às vezes isso acaba me despertando, né, muitos outros sentimentos, muitas outras emoções que às vezes a gente não consegue lidar, né? Mas eu acho que a dica principal aí, né, uma mensagem, acho que de apoio, é realmente estar próximo dos filhos, ouvir sem o julgamento, né, prestar atenção em algumas mudanças do comportamento. As mudanças, elas surgem de forma muito sutil, isso é uma coisa que a gente gosta bastante de falar, porque às vezes a gente fala sobre uma mudança repentina do comportamento, mas essa mudança repentina, ela não vem de uma forma, às vezes, muito aparente, ela vem de uma forma repentina, mas não de uma forma muito grande. Às vezes vem numa mudança repentina, mas de um comportamento muito sutil, né? Então, às vezes, aquele jovem, né, aquele adolescente que gostava muito de falar e de repente ele parou ali um pouco e a gente começa a entender aquilo como algo que é um comportamento natural do adolescente, às vezes o drama adolescente a gente costuma julgar demais, né? Então acho que é importante nós nos aproximarmos, né, dos filhos, ouvir, né, participar um pouco da realidade deles, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Às vezes nós nos distanciamos, né, da realidade dos adolescentes, porque é uma realidade muito diferente para nós adultos maduros, né? Mas nós precisamos compreender a realidade que eles estão vivendo.
né, eu acho que é essa a mensagem aí, eu acho que é a aproximação, né, a empatia, o respeito pela dor que é do outro, né, e que muitas vezes nós julgamos, né, porque nós entendemos que aquilo é só um drama adolescente e isso faz com que o jovem, né, se distancie de nós, né, que ele não crie e ele não consegue ver a família, né, como essa rede de apoio principal que você acabou de falar. Eu acho que essa é a mensagem principal. Muito bom. E Marcela, apesar de tudo isso ser uma campanha de prevenção, né, inclusive dentro do próprio educandário, o EDNcast desse mês faz parte das nossas ações para levar, expandir esse tema além ali do nosso ambiente de atendimento, né? Eu queria que você comentasse, reforçasse os canais de emergência. Então, tendo uma sinalização, né, um sinal de alerta, uma família que percebeu, que caminhos, primeiramente, essa família ou esse adolescente, eles podem percorrer para receber a ajuda. Então, falando que às vezes a gente fala, não, converso com a minha amiga, não que isso não seja importante, isso também faz parte do nosso dia a dia, mas quem de fato vai conseguir orientar, vai conseguir conciliar todos esses sentimentos é o profissional competente, que estudou, e por isso que é tão importante esses canais. Então, se você percebe que tem algum familiar, alguma pessoa que você tem contato, que tem trazido esses sofrimentos, mas não tem tido algumas ações, pode procurar as unidades de saúde do seu território. Lá ele vai fazer o acolhimento, vai passar pelo clínico, mas você já pode ir informando dando essas informações. Mas se você perceber que existe algumas situações que já existem ações, né, que está bem recorrente, que já é emergente, precisa ir para o pronto atendimento, na UPA ou a UPA aqui do Parque Ecológico, ou então aqui no pronto-socorro do AOC, e também no CAPS infantil, que fica aqui na Vargas, e o CAPS 2 também. Então, esses são os canais, além das organizações sociais que você tiver contato, né? As escolas, né? O Girassol tem recebido tantas demandas, também, né? Então é isso. Como a ideia é prevenir, e esse é o principal bandeira dessa EDNcast, mas a gente tem que deixar claro, porque a gente sabe que muitos casos já não estão mais como prevenção, né? Já são casos consolidados. Eu tenho, às vezes, contato com o material que vocês estão gerando do Girassol, né? Há até uma distinção, né, entre a tentativa de suicídio com plano real, sem plano real. Tem alguns que já estão tão adiantados, né, que precisam de uma ação mais intensa para que a gente consiga salvar aquela vida, né? Até mesmo entre a família, né? Se essa pessoa que está passando por tudo isso tem uma pessoa de referência, articular com essa pessoa de referência para ela ser o canal também de apoio, de acessar os serviços, que é importante. Porque às vezes quem está nisso não tem força para ver a saída, então precisa ter alguém que segure na mão e traga em alguma situação de apoio, né? Então, um outro ponto importante, né, eu acho que é legal a gente falar aqui, é o quanto, muitas vezes, quando existe a busca pela ajuda, né, às vezes já está com um comprometimento da saúde mental, né, mais avançado. Nós não temos uma cultura de prevenção, né, então quando nós percebemos, né, que a fila, né, a lista de busca pelo profissional, né, pelo psicólogo, ela cresceu, mas a busca pelo psiquiatra, ela cresceu ainda mais, né, porque aí já existem muitos sintomas e que aí busca, né, muito mais pelo medicamento, né. Um outro ponto importante é sobre a respeito dos tabus que nós temos, né, então é muito mais fácil, às vezes, tomar a medicação, né, do que fazer um processo terapêutico, né, porque aí eu consigo fazer com que eu não sinta tudo aquilo que eu estou sentindo,
né? Eu consigo recolher muito mais rápido os sintomas. E muitas vezes, dentro do processo terapêutico, esses sintomas eles surgem com ainda mais força, né? Porque eu estou falando, eu estou verbalizando sobre eles. Mas é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Né? Muitas vezes é necessário, né, dentro do próprio processo terapêutico, né, a gente faz indicação de, olha, precisa, né, buscar um profissional, um psiquiatra para tomar a medicação, né, para poder fazer o controle dos sintomas, né, porque os sintomas também têm um desgaste aí para a saúde mental do indivíduo, né, da pessoa ali que está sentindo tudo aquilo. Então é importante esse conjunto de ações, né, mas ainda nós percebemos que ainda existe uma dificuldade muito grande na busca, né, pela prevenção, né, por cuidar da saúde mental, né, antes que iniciem os sintomas. Então a gente tenta, né, estimular isso. Algumas pessoas falam assim, pra que eu vou no psicólogo, vou ficar chorando lá? Mas fazendo uma analogia de uma ferida, por exemplo, se a gente não limpar, não, né, se tiver higienizar, se tiver aquela infecção, a gente nunca vai sarar. Então a saúde mental é mais ou menos assim. E aí, já agora no encerramento do nosso episódio, eu queria deixar um apelo, né, a todas nós, a quem for assistir, né, esse momento aí ao longo do tempo, que isso vai ficar disponibilizado nas nossas redes sociais, que esse tema ele não seja somente uma bandeira do mês de setembro, que a gente possa desenvolver, né, onde quer que a gente esteja, um trabalho contínuo, um olhar contínuo para as pessoas, né, para as dores das pessoas, porque eu acho que isso é um trabalho que pode colaborar muito para que não se chegue em momentos como a gente tem visto, né, críticos, às vezes até de consumação, né, do suicídio, ou às vezes de difícil retorno, porque a pessoa já está tão fragilizada, né, que o retorno dela é mais complicado ainda para a sociedade, para o convívio. Então que a gente faça disso uma bandeira de todos os dias, né, e você que está em casa, você que vai nos assistir, nos ajude também a levar, compartilhe esse episódio, porque ele realmente é um episódio de utilidade pública, né, e então para que a gente reforce isso, é Setembro Amarelo, vamos cuidar dos nossos, mas vamos cuidar além de setembro também, né? E agora eu queria pedir uma mensagem aí de final de vocês, né? Para cada uma de vocês ter um espaço e falar um pouquinho de como foi estar aqui hoje dentro desse tema que eu sei que não é um tema simples, né? Da gente abordar, principalmente aqui na frente das câmeras, né? Mas tão importante. Quer começar, Karen? Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante, tão importante, né, nós precisamos, né, a nossa luta diária, né, em falar sobre isso, a valorização da vida, a importância de buscar ajuda, então gostaria de agradecer, né, e acho que a ideia, né, de falar sobre isso, de dar espaço e de compartilhar essa informação, né, as ideias que nós apresentamos aqui hoje, acho que é de grande valia, a nossa luta aí, tanto na área clínica quanto dentro do Girassol, né, nós levantamos essa bandeira diariamente, né, e que ela, claro, fique aí todos os dias, né, porque esse é todo o nosso motivo, né, profissional, né, nós encontramos as dificuldades, né, dentro da nossa área, mas a gente tem tentado aí, né, superar cada uma dessas dificuldades. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Karen. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, né, abre espaço aí para trazer mais informações para as pessoas, porque hoje as pessoas ainda tem essa dificuldade de entrar com a temática, ainda é um tabu, e quando a gente conversa abertamente sobre isso, né, tem pessoas aí nos ouvindo, né, nos assistindo, é um canal aí de abertura para falar, né, deles entenderem, né, trazer essa informação que lá atrás, né, quando o pai do jovem, né, que começou toda essa questão do Setembro Amarelo, eles falaram, nós não tínhamos informações, né? Então é buscar para que os dados que a Marcela levantou aqui possam ser diferentes, né? Para que nós possamos conversar de uma outra realidade aí. Muito obrigada. Obrigada, Michele.
A mensagem é entender que a saúde é um direito nosso e a gente pode buscar, a gente tem que buscar e auxiliar, né, quem está do nosso lado, que está em sofrimento, a buscar também. Então, entender que é um direito social que está na Constituição e que isso é muito importante, principalmente para o nosso processo de desenvolvimento, para o futuro do Brasil, né? Então, é isso, muito agradecer também as minhas amigas, colegas de trabalho e vocês também por essa oportunidade. Eu que agradeço, né? Agradeço bastante a participação, né? As considerações feitas por vocês. Acho que tudo vai dando um norte, né? Para quem for assistir, criar identidade com esse tema. E eu quero agradecer a todos que estão prestigiando este episódio do EDNcast. Reafirmar, né, que o Educandário está de portas abertas também, né? É uma rede de apoio importante da nossa comunidade. E eu estava aqui pensando nessa fala final, né? Eu nem sei de onde vem uma frase que fala assim: toda a vida importa, né? Uma frase que a gente ouve muito. E eu queria terminar dizendo isso, né? Que para nós aqui, principalmente, né, essa equipe, representando toda a equipe do Educandário, toda a vida importa. Então nós não vamos nunca medir esforços realmente para fazer cada vez mais, cada vez melhor, né? Que é aquilo que a gente gosta de fazer, que é cuidar das pessoas. Então, conheça os serviços que o Educandário presta, prestigie lá o nosso site, nossas redes sociais. Vai ser muito bom poder contar com vocês junto conosco. E muito obrigada, vocês todas estão de parabéns. E muita força, né, nessa caminhada, né, de pessoas que cuidam e que, assim, o universo também cuide de vocês sempre. Bom, muito obrigada, muito obrigada.